Eu tenho 30 anos de idade e moro em uma casa junto com a minha irmã. É uma casa de 2 andares, o que significa que temos 2 cozinhas na casa. A minha irmã fica no térreo e eu fico na parte de cima, no andar de cima. A minha irmã não está em casa com muita frequência, pois ela muitas das vezes fica na casa do seu namorado, que mora a cerca de 32 quilômetros de distância da nossa casa. Como eu disse, eu tenho 30 anos de idade e eu não deveria deixar o fato de estar sozinho em casa me assustar. Mas eu admito que muitas das vezes isso acontece. Isso aconteceu em uma noite no qual eu estava sozinho em casa na minha sala de estar. Eu estava assistindo um filme de terror e a parte da minha casa tem um layout aberto. Então a sala de estar, a sala de jantar e a cozinha são todos um grande espaço. O meu sofá está no meio desse espaço. Então, enquanto eu assistia TV no sofá, a minha parte traseira estava voltada para uma grande parte do quarto que fica atrás de mim. Então, para aqueles que são mais assustados, não seria um lugar mais confortável para se sentar sozinho ao assistir algum filme de terror. Eu admito que, enquanto eu assistia na sala escura, com nada além da luz da TV para cancelar a escuridão do quarto, eu me vi olhando por cima do ombro por muitas vezes. Eu gosto de pensar que eu não sou o único homem de 30 anos que faz isso, mas de qualquer forma, depois do filme, eu escovei os meus dentes, apaguei todas as luzes da casa e fui dormir. O meu sono durou por cerca de 2 horas. Acordei por volta da 1 da manhã e não sabia por que havia acordado a princípio. Então eu ouvi uma voz lá embaixo. Parecia até que fosse a voz da minha irmã e parecia que ela estava dentro da nossa casa. Então não era como se ela estivesse me chamando para abrir a porta, mas ainda assim eu sabia que era a voz da minha irmã que estava ali. Eu não sabia o porquê que ela estava me chamando, pois eu estava muito sonolento ainda e não estava pensando direito. Tudo que eu consegui pensar foi que ela deveria estar me chamando ou discutindo com o namorado dela. Então eu saí da minha cama e fui para o corredor escuro. Acendi as luzes do corredor e fui até a sala de estar, onde eu acabei ouvindo a voz da minha irmã mais uma vez. Agora, no andar de baixo, eu pude entender perfeitamente que ela estava dizendo o meu nome. Então eu desci as escadas no escuro, gritando de volta para ela. Eu perguntava: "Tá precisando de mim? Quer que eu vá aí? O que está acontecendo?" Em seguida procurei pelo interruptor de luz na parede, porém não consegui encontrá-lo. Eu não estou mentindo quando eu digo que eu estava sonolento pra caramba. Podem acreditar em mim, eu estava muito sonolento naquela hora. Eu andei pelo pequeno corredor da casa dela e fui parar na cozinha, onde eu acabei encontrando o interruptor de luz. Eu liguei a luz na cozinha, que iluminou o seu pequeno apartamento, incluindo a sala de estar. A luz começou fraca e precisou de um tempo para ficar mais brilhante e forte. Mas ainda eu pude ver que não havia ninguém lá embaixo, nem ela e nem o namorado dela. Fui para o quarto dela, mas estava vazio. Chamei o nome dela bem alto uma vez, mas ninguém respondeu. Mas logo depois de eu ter gritado, foi aí que eu vi algo cair no chão do quarto da minha irmã. O mesmo quarto que eu havia acabado de verificar, e estava vazio, diga-se de passagem. Eu não pensei 2 vezes. Eu subi as escadas como uma criança pequena e voltei para a minha cama onde estava o meu telefone. Tentei ligar algumas vezes para ela, porém ela não me respondeu. Eu me tranquei no meu quarto, me perguntando se eu tinha alucinado tudo aquilo. O meu medo foi tão grande que eu acabei adormecendo e pela manhã eu acordei com uma mensagem da minha irmã me perguntando se por acaso havia acontecido alguma coisa comigo, pois eu havia ligado para ela 1h da manhã. Eu perguntei se ela estava em casa na noite anterior e ela me disse que não, que ela estava na casa do namorado dela. Então eu desci as escadas até o quarto dela
para ver o que poderia ter caído no chão, mas não havia nenhum objeto no chão que pudesse ter feito aquele barulho. Eu até acredito que eu tive algum tipo de alucinação ao ter escutado aquelas coisas naquela noite, mas isso é que eu quero acreditar, porque a outra alternativa seria muito mais terrível para mim. O estranho é que eu nunca havia alucinado antes, ou então eu tive até algum tipo de distúrbio do sono, mas o que foi muito sinistro foi o fato de eu ter ouvido a voz da minha irmã e aquele som em seu quarto, que realmente me assusta até hoje em dia. Eu fiquei muito sozinho em casa quando eu era apenas uma criança, simplesmente porque a minha mãe era solteira durante a maior parte da minha criação. Ela trabalhava como enfermeira em um horário ruim e o meu irmão mais velho havia ido para a faculdade. Essa noite a minha mãe estava trabalhando e era um fim de semana. Então eu tinha convidado a minha amiga Molly, com quem eu estava conversando, para vir à minha casa. Nós assistimos alguns filmes e depois de um certo tempo ela teve que ir para casa, pois os seus pais não gostavam que ela ficasse fora tarde da noite. Então eu fiquei sozinho para tomar conta da casa e continuei assistindo TV no meu quarto, que fica no andar de cima ao lado do quintal. Então quando alguém arrastou uma das cadeiras do deck do lado de fora, eu acabei ouvindo. Eu me levantei e olhei pela janela. Foi aí que eu vi alguém sentado em uma das cadeiras do deck, lá embaixo. Eu chamei pelo nome da Molly pensando que fosse ela, afinal, ela havia saído há menos de 10 minutos daqui de casa. Mas quem quer que fosse, olhou para mim e, para minha surpresa, não era a Molly que estava lá. Imediatamente eu me afastei da janela para me esconder. Eu não havia reconhecido a pessoa que estava naquela escuridão. Eu enviei uma mensagem para alguns amigos próximos no nosso grupo de chat, perguntando se era algum deles me perturbando. E, para minha surpresa, aqueles que me responderam disseram que não sabiam do que eu estava falando. Eu realmente não estava acreditando que alguns dos meus amigos viessem até a minha casa simplesmente para me perturbar dessa forma. Eu estava com muito medo, mas ainda muito curioso. Então eu caminhei lentamente até a janela para olhar para baixo novamente. E aquela pessoa ainda se encontrava sentada na cadeira. E o pior, olhando para cima na direção da minha janela. Era um homem, isso ficou claro. Ele definitivamente me viu. Eu rapidamente me afastei da janela novamente para desligar a televisão e me sentei na cama, basicamente encolhido com os meus braços cruzados ao redor dos meus joelhos. Eu esperei na escuridão por um tempo. Eu nem queria ligar a tela do meu celular, pois eu estava com medo de que ele visse a luz. Eu nem queria me mexer porque a janela estava aberta e eu temia que ele pudesse ouvir qualquer movimento que eu fizesse. Eu queria muito que ele sumisse dali. Eu esperei mais ou menos por uns 5 minutos sentada na minha cama. Eu cheguei ao ponto de duvidar que aquele homem misterioso ainda estivesse lá fora. Finalmente, eu reuni coragem para me levantar e olhar pela janela. Foi então que eu senti uma parte de mim morrer por dentro, quando eu vi que aquele homem ainda estava lá embaixo, e o pior, olhando para a minha janela. Em vez de correr para longe da janela, eu tentei ser corajosa e perguntei a ele o que ele queria. Então percebi que os ombros dele começaram a subir e descer, como se estivesse rindo muito. Mas ele não fez nenhum tipo de som de risada audível no começo. Então eu ouvi um som leve de assobio vindo dele. Parecia que ele estava rindo tanto que estava ofegante. Então pedi para ele ir embora naquela hora. E depois voltei para longe da janela. Voltei para minha cama, com medo de chamar a polícia. Não sei porquê, não sei por qual motivo eu não chamei. Em seguida eu saí do quarto e sentei no topo da escada. Foi aí que eu comecei a ouvir a porta dos fundos sendo empurrada. Aquele homem estava tentando entrar dentro da minha casa.
Corri de volta para o meu quarto para me esconder novamente. Eu tinha apenas 14 anos de idade nessa época. Eu não sabia o que mais fazer. De repente, eu ouvi a porta da frente sendo mexida. E era o tal homem tentando empurrar a porta da frente também. Ele acabou que desistiu rapidamente. Eu dei graças a Deus, fechei a minha janela e as cortinas. E comecei a imaginar se por acaso as portas não tivessem sido trancadas antes. Eu poderia ter sido morta facilmente, pois eu era magra e fraca, e aos 14 anos de idade, definitivamente eu não era nenhum tipo de lutadora. Naquela noite eu não saí mais do meu quarto novamente, até a minha mãe chegar por volta das 9 horas da manhã. A primeira coisa que eu fiz foi contar para ela o que havia acontecido na noite anterior. E a reação dela comigo, lógico, foi ficar brava, muito brava comigo, pelo simples motivo de eu não ter ligado para a polícia ou para ela. E olhando para trás, isso foi muito estúpido da minha parte mesmo, e uma das muitas coisas que eu fiz, ou melhor, que eu não fiz quando era mais jovem, e eu questionei muito o porquê dessa minha atitude. Essa foi a história de como eu quase morri quando eu era apenas uma criança e que estava sozinha em casa. E possivelmente foi a noite mais intensa da minha vida, com muita coisa acontecendo. Somos uma família de 5. Eu tinha 10 anos na época, o meu irmão mais velho tinha 14 anos e a minha irmã mais nova tinha apenas 5 anos de idade. Era uma sexta-feira à noite. O meu irmão já estava fora com seus amigos, causando problemas, isso era claro, porque uma ligação temida veio para os meus pais. Tudo o que me lembro é que eu estava no meu quarto jogando um videogame, o jogo era até do Star Wars. Mas quando eu vi a minha mãe começar a surtar e chorar, eu fiquei realmente assustado e corri para ver o que estava de errado. A minha mãe estava no telefone com o hospital ligando para ela. O hospital estava informando aos meus pais que o meu irmão havia sido atropelado. Obviamente, todos ficamos abalados e muito assustados com o ocorrido. A perna do meu irmão estava quebrada, mas eu não sei o que mais foi dito ao telefone. Tudo o que eu sei é que os meus pais se apressaram para pegar seus casacos, pegar a minha irmãzinha no quarto dela e me perguntaram se eu ficaria bem sozinho em casa. Bom, eu disse que sim, e eles correram para o carro e partiram. É claro que eu estava realmente preocupado com meu irmão, mas eu realmente não queria ir no hospital vê-lo em qualquer tipo de má condição. Eu não acho que os meus pais queriam que eu ou minha irmã fôssemos também, mas eles também não queriam deixar minha irmã de 5 anos sozinha em casa comigo. Vale ressaltar que o meu irmão se recuperou muito bem, já que a sua lesão não é mais relevante para a história, exceto pelo fato de ser a razão pelo qual fiquei sozinho em casa em uma sexta-feira à noite. Antes do meu pai sair, ele estava tentando acalmar minha mãe, dizendo a ela que o meu irmão ficaria bem. Então, vendo meu pai assim, me fez me sentir melhor. Eu tinha a sensação de que a minha mãe estava sendo dramática demais, como qualquer mãe seria, lógico. Continuei jogando meu jogo do Star Wars por mais algumas horas, quando de repente eu ouvi a porta da frente abrir, pois eu tinha a porta do meu quarto fechada naquele momento. Pronto, já eram facilmente depois da meia-noite e passava da minha hora de dormir. Então eu desliguei a TV e o PlayStation e me rastejei para a minha cama com meu Game Boy. Tentei ouvir as vozes dos meus pais, talvez ouvir se o meu irmão estava com eles ou apenas ouvi o que eles estavam dizendo, mas não ouvi nada, e depois de alguns minutos sem ouvi-los subir as escadas, tive a sensação de que algo estava errado. Eu fui então até a porta e abri silenciosamente. Depois eu fui até a borda e ao corrimão que dava para a sala de estar. As luzes estavam apagadas, porém,
Haviam 3 pessoas altas em minha sala. Elas não eram da minha família. Eu estava tão petrificado que fiquei paralisado por um segundo, antes de poder voltar silenciosamente para o meu quarto e assim fechar a porta o mais silenciosamente possível em minha apreensão. Mas não foi silencioso o suficiente e eu sabia disso. Eles devem ter ouvido a porta se fechar, mesmo que só por um pouco. Então me apressei para a porta do meu armário. Eu abri silenciosamente e entrei, e fechei a porta. Eu estava sentado atrás de várias caixas e sacos de roupas que estavam enfiados no meu armário. Eu estava realmente bem escondido. Houve um curto período que parecia uma eternidade em que eu estava esperando que a porta do meu quarto se abrisse. E infelizmente se abriu. E naquele momento eu sabia que eu iria morrer. Eu ouvi passos entrando no meu quarto. Não pude dizer quantas pessoas eram. Poderiam ter sido uma, poderiam ter sido 2, não sei. Eu ouvi os passos se moverem em direção à minha cama. E ouvi minhas cobertas sendo mexidas, e depois silêncio. Mais passos em direção à porta do armário, e depois silêncio por alguns segundos. Então a porta do armário se abriu. O meu coração estava na garganta nesse ponto. Então o que eu fiz foi me sentar quieto e prender a respiração. A porta ficou aberta por um tempo muito longo, mas não olhei para cima, não me movi. Foi cerca de uns 20 segundos de silêncio, antes da porta se fechar novamente. Passos se afastaram da porta e depois saíram da sala. Finalmente eu olhei para cima e percebi onde eu estava agachado. Eu estava atrás das bolsas e caixas. Cerca de 1 hora depois, eu ouvi os meus pais retornando para casa. Corri na direção deles que estavam no andar de baixo. A porta da frente tinha sido deixada entreaberta pelas pessoas que entraram, e as mesmas levaram vários objetos de valor da nossa casa. Foi uma noite que só piorou para a nossa família. Os meus pais estavam com tanta pressa quando saíram para o hospital que aparentemente nem trancaram a porta. Tive sorte de não ter sido morto ou sequestrado naquela noite. Hoje em dia eu olho para trás e me pergunto se realmente a pessoa que abriu o armário e ficou parada lá por 20 segundos havia me visto escondido lá dentro. Talvez ele fosse apenas um cara que veio roubar uma casa, não sequestrar ou machucar uma criança. Ou talvez ele simplesmente não tenha me visto realmente e eu tenha escapado naquele dia por pouco da morte ou ferimentos. Eu estava sozinho em casa por uma semana inteira, uma vez quando ainda era adolescente e morava com os meus pais, o que era uma ocasião rara, já que os meus pais não eram de sair muito, pois uma amiga rica da minha mãe chamada Patty convidou os meus pais para uma viagem e que ela estaria pagando tudo. Como filho único, fiquei sozinho em casa. Morávamos no interior. A casa antiga dos meus pais tinha bosque no quintal e ficava em uma rua tranquila, por onde passavam apenas alguns carros durante o dia. Tínhamos um enorme deck no quintal com uma vista para o bosque e um quintal razoavelmente grande. Até tínhamos um pequeno lago de peixes e uma piscina ao lado, pois isso aconteceu em uma quinta-feira à noite. Lembro-me disso porque conversei com alguns amigos sobre planos para o final de semana naquele dia. E foi em julho de 2013 que eu estava no deck fumando um cigarrinho do capeta com um som bem alto. E foi nessa hora que tudo começou. Eu pensei ter ouvido uma voz vinda do bosque. Eu baixei o volume da música para tentar ouvir por um tempo. E não se repetiu. Então eu aumentei o volume de volta. E quando a música estava alta novamente, eu ouvi mais uma vez a voz que vinha de dentro do bosque. Dessa vez eu desliguei a música completamente e ouvi por mais tempo.
Havia uma voz me chamando no bosque, confirmando que eu não estava apenas ouvindo coisas. A voz era masculina e estava dizendo: "Ei, aqui! Me ajuda aqui!" Ele estava um pouco distante, mas não muito. A floresta estava a cerca de 30 a 40 metros de distância de mim, e foi de lá de onde a voz estava vindo. Eu não queria acreditar que era alguém me chamando, mas sim, talvez só crianças brincando de pega-pega ou algo assim. Então a voz me chamou novamente. "Ei, aqui! Precisamos de ajuda, vem cá!" Dessa vez eu percebi que a voz era muito profunda para ser de uma criança. E quando uma voz grita dizendo que precisa de ajuda, lógico que isso sempre será um pouco preocupante. Eu estava ficando um pouco desconfortável agora, porque agora eu estava me questionando se esses gritos eram direcionados a mim mesmo. Eu não estava querendo acreditar, essa é a verdade. Então eu ouvi uma voz gritando, e a voz estava vindo diretamente da minha frente, lá na floresta. Agora eu tinha a sensação de que isso realmente estava sendo direcionado a mim, então não me restou outra alternativa. Relutantemente, eu perguntei de volta: "Quem é você?" E ele respondeu: "Olha, só preciso de ajuda, eu estou preso aqui na floresta." Então eu perguntei de novo: "O que você quer?" E a voz respondeu apenas: "Por favor, venha me ajudar." Bom, eu saí da minha cadeira e desci as escadas do deck, e fui em direção à floresta. Então eu gritei mais uma vez: "Olha, eu estou chegando, onde você está?" E a voz me respondeu imediatamente: "Eu estou à sua frente, eu vejo você." Foi então que eu perguntei de volta: "Espera, você está sozinho ou com alguém?" E não houve resposta dessa vez. Eu parei no meio do caminho em direção à floresta, pois eu havia tido um mau pressentimento sobre o que estava acontecendo. Eu comecei a andar para trás em direção à casa e ao deck. Eu nem queria virar as costas para a floresta. Eu fiquei pensando comigo ali, por que eu havia demorado tanto tempo para perceber que havia algo de muito suspeito sobre toda essa situação. Quando eu cheguei de volta ao deck, a voz não disse mais nada. Eu achei bem estranho, pois poderia ter dito algo do tipo: "Para onde você está indo? Eu estou aqui, vem cá me ajudar." Mas não falou nada, nem isso falou. O silêncio havia permanecido. Ele sabia que eu estava ciente da situação, mas quem sabe quantas pessoas estavam lá dentro da floresta? Poderia ter sido uma, como também poderiam ter sido 2 ou 3. Tudo que eu sei é que ficar preso na floresta não fazia nenhum sentido, especialmente se ele ou eles foram capazes de me ver literalmente. E depois disso, eu entrei na casa e travei todas as portas e janelas só para garantir. E fiquei sentado em minha sala por um bom tempo, ainda chapado, diga-se de passagem. Eu acho que é por isso que eu fui mais confiante. A princípio, por causa do quanto eu estava relaxado. Pouco tempo depois eu comecei a ouvir a tal voz novamente, agora do lado de fora, mais próximo agora, definitivamente no quintal e não na floresta. Eu ouvi o som de água respingando. Poderia ter sido a piscina ou o lago. Então eu me apressei e fui até a janela para ver quem que era. E a princípio eu não vi ninguém, mas então uma voz falou: "Oi, eu te vejo", seguida de uma risadinha bem sinistra. Foi aí que eu notei que havia um cara, pelo menos um cara era visível para mim. Ele estava escondido atrás da piscina do outro lado. Eu só pude ver a cabeça dele. Estava escuro demais para distinguir qualquer coisa além do cabelo escuro e médio. Eu fechei as cortinas e tentei ignorá-lo. Talvez ele perdesse o interesse se visse que eu não estava entretendo com ele. Ele provavelmente era uma pessoa doente e perturbada e que gostava de mexer com as pessoas. Então eu não queria dar a ele o que ele queria. Mas o meu ponto de ruptura foi quando houve uma batida horrível e agressiva na janela onde eu havia acabado de fechar as cortinas. E do outro lado, um cara estava gritando socorro histericamente.
Foi então que eu gritei o mais alto que eu pude para ele se afastar da casa, e eu falei que a polícia estava chegando. Eu gritei isso por diversas vezes, tentando fazer parecer que eu era mais louco do que ele ainda. E para minha surpresa, ele começou a rir do outro lado do vidro da janela. A sua risada começou a desaparecer à medida que suponho que ele caminhou para longe. Eu me sentei de volta no sofá tremendo e ofegante. Fiquei lá por um tempo e parecia que o cara tinha de fato desistido do que ele estava querendo fazer. Eu ainda tive uma boa noite de sono naquela noite, porque o cigarrinho do capeta que eu uso acabou me ajudando a dormir. Eu me pergunto se eu teria lidado com aquela situação de uma forma diferente se eu não estivesse completamente chapado naquele dia. No entanto, a situação me deixou mais paranoico em relação a quem eu devo abrir ou não a minha porta da casa. Eu tenho 23 anos de idade e ainda moro na casa dos meus pais. Um dia eles não estavam em casa e eu estava jogando basquete no quintal da frente. Em um momento, enquanto eu jogava, eu olhei para uma das janelas do andar de cima e vi uma mulher parada lá. E não era minha mãe nem minha irmã, era uma mulher aleatória. Acho que quando ela me viu olhando para ela acabou se afastando um pouco da janela. Quando eu entrei em casa, eu subi as escadas para verificar se ela estava lá. E ela não estava em nenhum lugar. Verifiquei todos os quartos possíveis, cada quarto, banheiro e armário. Depois eu desci as escadas, que incluíam a cozinha e a sala de jantar. E finalmente eu fui verificar o porão, pois eu duvidei muito que ela pudesse estar lá embaixo. É um porão pequeno com alguns sofás e 2 armários. Não havia muitos lugares para alguém se esconder, mas quando abri a segunda porta do armário, fiquei incrivelmente assustado, pois não conhecia nenhum outro lugar onde alguém pudesse estar se escondendo na casa. Este era o último lugar não verificado que eu conseguia pensar. Então eu puxei a porta como se estivesse arrancando um curativo, e como eu fiz com o armário anterior, imediatamente empurrei-me para dentro do armário, caso a mulher estivesse lá e eu pudesse pegá-la de surpresa. Mas tudo que eu empurrei foi um monte de casacos e cabides. Eu estava tão confuso com aquilo tudo, porém eu não iria questionar também a minha sanidade. Embora eu definitivamente tenha visto aquela mulher, e eu sabia muito bem disso. Não era o tipo de coisa que você imaginaria tão vividamente. Então eu voltei para o andar do meio e gritei muito alto. Quem quer que estivesse na casa precisava sair. Eu realmente gritei tão alto que o nosso vizinho do lado veio e me perguntou se eu estava passando mal. Eu disse a ele que literalmente eu havia acabado de ver uma mulher na janela de cima me assistindo jogar basquete. Ele entrou e me ajudou a procurar novamente a tal mulher. Quando não conseguimos encontrá-la, eu fiquei imaginando que ela pudesse ter saído sorrateiramente pela porta dos fundos, pois eu havia destrancado. Afinal, quando eu fui pegar a bola no quintal. Então o meu vizinho foi embora. Eu aproveitei para trancar todas as portas e janelas. Em seguida eu liguei para os meus pais e contei a história louca para eles. Eles não ficaram muito felizes, mas me pediram para verificar se nada havia sido roubado de dentro da casa. Eu fiz isso e felizmente parecia que tudo de valor ainda estava no lugar. Agora, avançando para aquela noite, eu fui dormir depois de verificar a casa mais de uma vez, apenas para ter paz de espírito. E confesso, foi difícil demais dormir naquela noite, pois a minha mente ainda estava a 1000 por hora. Por razões lógicas, é claro. A maioria das pessoas não conseguem se relacionar com a ideia de ver um estranho na janela dentro da sua própria casa. Mas a minha inquietação me ajudou nessa situação, e aqui está o meu porquê. Eu finalmente estava começando a adormecer um pouco, quando ouvi alguns ruídos próximos a mim.
pois eu tinha um ventilador ligado na minha cara. Então o quarto não estava em completo silêncio, e é por isso que eu não me virei de imediato para o outro lado, no primeiro som que eu havia escutado. Mas o som começou como sons humanos. Então eu me virei para o outro lado da cama, e lá estava ela saindo debaixo da minha cama. Ela se levantou acima da minha cama, e em seguida eu gritei tão alto, mais alto do que antes, e pulei da minha cama e a derrubei no chão, e tive a minha mão em volta do pescoço dela, perguntando quem ela era. Em seguida o meu interfone tocou novamente. Era o meu vizinho de novo. Eu peguei aquela mulher suja do chão e arrastei até a porta da frente comigo, enquanto ela lutava e me arranhava por completo. Eu ainda tenho 2 cicatrizes no meu pescoço do lado direito das garras daquela mulher. Eu abri a minha porta da frente para o meu vizinho, e novamente ele se deixou entrar e me ajudou a conter aquela mulher. Foi quando eu chamei a polícia de imediato. O tempo todo em que esperávamos pela polícia, a mulher estava gritando e xingando meu vizinho, e de quebra me ameaçando também. E a melhor maneira de descrevê-la é que ela parecia e agia como uma viciada que estava sofrendo com abstinência. E quando a polícia chegou, um dos policiais sabia exatamente quem ela era, pois já haviam lidado com ela por várias vezes antes. O nome dela era Karen, e foi satisfatório vê-la ser levada para a parte de trás do carro da polícia. Deixei o meu vizinho saber o quanto eu estava grato por ele ter vindo tão rapidamente para me ajudar. E naquela noite, em vez de eu ter ficado completamente assustado, que de fato eu estava um pouco, é que eu havia sentido uma sensação avassaladora de satisfação, e não consigo explicar completamente o porquê.